Vou calcular agora a vazão plena que passaria pelo meu diâmetro de 40 centímetros. Então, qual que é a vazão que está passando no meu tubo de 40, inteiro, cheio de água? Qual que é essa vazão? Isso que eu estou calculando. Eu tenho essa equação adaptada também, tá? A equação de Manning, tá? Então, a nossa raiz é a equação de Manning, né? Só que aí, como a gente vai trabalhar com diâmetro, né? Ela tem aqui essas modificações aqui no seu formato, ok? Mas a gente vai trabalhar sempre com rugosidade, declividade, o diâmetro, tá? Π vezes o diâmetro adotado, que é 0,40, tá? Então, aqui, diâmetro adotado, né? E aqui também nós temos, né? Então, aqui é 0,40, beleza? Depois nós temos aqui a rugosidade, que é 0,015. Depois nós temos a declividade, que é 0,02. Então, beleza. Então, aqui nós temos a equação com todas as variáveis completas. Vou calcular a vazão plena, é 0,258 metros cúbicos por segundo. Então, um tubo de 40 centímetros, tá? Ele suporta ali essa vazão. Então, o que acontece? Se eu tivesse esse tubo cheio, né, eu teria essa vazão. Só que eu sei que a minha vazão de contribuição ela é bem menor, né? Essa vazão aqui, ó, é de contribuição e essa é admissível do tubo, né? Então, já estou enxergando, estou tateando essa diferença, ok? A vazão de contribuição é a vazão que vai chegar no meu tubo, 0,067. A vazão plena é a vazão máxima que meu tubo suporta, com a seção cheia de água, ok? E há uma diferença entre esses dois valores, beleza? Então, isso que a gente tem que entender por enquanto, tá certo? Maravilha, próximo passo. Vou calcular agora uma relação que é muito importante para a gente seguir daqui em diante, que é a relação Q sobre QP. O que é Q sobre QP? Bom, Q eu acabei de falar, né? Que é a vazão que vai chegar ali na tubulação. Né? A vazão de contribuição, que é 0,067. O que é o meu QP? Acabei de calcular, 0,258. Ok? Então aqui, pessoal, eu vou achar essa relação, né, de uma vazão pela outra, que é um valor de 0,26. Então, Roberto, mas por que você está calculando aí esse 0,26? Tá? Já vou explicar para vocês. Por que eu estou fazendo essa relação adimensional aqui de Q sobre QP? Tá? Pelo seguinte motivo, pessoal, pelo seguinte motivo. Tá? Então, aqui Q sobre QP, ok? O que acontece? Ó? Eu vou precisar descobrir qual que é a bendita altura de água que eu vou ter nesse tubo, tá? Porque eu já sei logo de cara que o meu tubo não vai estar cheio de água. Por que eu sei que ele não vai estar cheio de água? Porque a minha vazão, né, de contribuição é 0,067. É muito menor do que a vazão de quando ele está cheio de água. Então, eu já sei que cheio de água ele não vai estar, né? Porque senão teria uma vazão de contribuição de 0,258. Então, começa por aí, ok? Então, cheio de água, ele não estará. Se ele não estará cheio de água, tá? Se ele não estará cheio de água, o que eu posso, então, o que eu vou precisar determinar? Qual que é a altura de água que eu vou ter no meu tubo, certo? Não é o tubo inteiro. Tá, beleza, eu entendi que não é o tubo inteiro. Então, qual que é a altura que eu vou ter no meu tubo? Agora que a gente vai determinar isso daqui, ok? A gente vai dar passos para determinar isso daqui, certo? Então, beleza. Existe uma tabela, pessoal, muito divulgada também, que é essa tabela aqui. Eu dei uma enxugada nela, porque tem outras relações adimensionais também, né? Mas você encontra essa tabela em manuais de drenagem, no livro do Azevedo Neto, também de drenagem, de tubulação. Então, ela é bastante conceituada, assim, né? Que faz algumas relações adimensionais, ok? Para facilitar a nossa vida aí nesse cálculo, tá? Então, como que nós vamos utilizar aqui essa tabela? Vamos lá. Bom, eu já calculei o meu Q sobre QP, tá? Que é esse valorzinho aqui, que é 0,26 aqui no primeiro trecho. Beleza. Então, nessa tabela, eu tenho uma coluna que é o meu Q sobre QP, certo? Tem uma coluna que é o meu Y sobre D, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o meu valor nessa tabela próximo a 0,261, tá? Nessa coluninha aqui do Q sobre QP. Então, olha só. Aqui eu tenho 0,277, 0,26, né? Então eu tenho aqui, está entre esses dois valores aqui, né? Está entre esses dois, na verdade, está um pouquinho abaixo desse daqui, né? Está um pouquinho abaixo desse daqui, tá? Aqui eu acabei adotando 0,36, né? Acho que eu adotei aqui um pouco para cima, né?
Então, seria basicamente 0,35 aqui que a gente teria de valor, tá? Para y sobre d, tá? Y sobre d. Então, olha só, eu vim aqui em Q sobre QP, que valor que eu tenho que encontrar? Esse valorzinho aqui, ó, 0,26, tá? Então, seria esse valorzinho aqui. Qual que é o adimensional correspondente? É esse valor aqui de 0,35 para y sobre d, tá? Então, eu vou pegar esse 0,35 e vou colocar na minha tabela aqui, ó, tá? Aqui está 0,36, mas a gente viu que é 0,35, né? Então, quase aqui esse valor, tá? Então, isso que eu estou fazendo. Calculei o meu Q sobre QP, ok? Cheguei no valor de 0,26, ok? Vou recorrer a essa tabela agora, porque essa tabela que correlaciona esses adimensionais vai me facilitar de eu calcular o meu nível d'água daqui a pouco, tá? Então, para isso, eu venho aqui nessa primeira coluninha aqui, encontro o valor de 0,26 e acho qual que é o correspondente da mesma linha, que é 0,35, e coloco esse valor aqui. Beleza? Isso que eu estou fazendo. Então, y pelo diâmetro adotado vai ser 0,35, 0,36. Beleza? Uma verificação que eu já tenho que fazer, Esse valorzinho aqui, ó, de 0,36, tem que ser menor do que 0,75, tá? Então, y sobre d, que eu acabei de determinar, tem que ser menor que 0,75. Ou seja, para a segurança da minha drenagem, tá? Para ela não trabalhar em carga aqui no caso, eu vou ter 0,75 vezes o diâmetro. Então, ele tem que estar no máximo aqui, tá? No máximo, tá? A 75% aqui, cheio de água, tá? Mais do que isso, né, já não é recomendado, ok? Então, como a gente tem aqui 0,36, está passando, tá ok. Né? Os outros valores também estão atrás da flecha amarela, mas está tudo passando, está tudo abaixo de 0,75, tá? Então, pessoal, preciso fazer essa verificação, né, para ver se o y sobre d adotado está inferior a 0,75. Se não tiver inferior, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar o diâmetro. Né? Imagine que eu fiz essa correlação do ábaco e deu y sobre d igual a 1, né? Acima de 0,75. Bom, se eu já sei que o diâmetro está dividindo, né? Se eu aumentar esse diâmetro aqui, o resultado vai cair. Né? Então, aí eu tenho que aumentar o diâmetro para o nível d'água diminuir e essa relação ser atendida, certo? Então, aqui, pessoal, nós temos essa verificação a ser feita já.